Mulheres com H, hoje com Catarina Valença Gonçalves. Olá, Catarina. Olá. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. A primeira pergunta que eu faço a todas as nossas convidadas, que é igual, vou fazê-la assim também, para quem não a conhece, para quem não sabe quem é a Catarina, quem é a Catarina? Fale-nos um bocadinho sobre si. Olá, ok. Então, 46 anos, 47 em junho, 76, 2 anos depois do 25 de Abril, uma grande falha no meu currículo, mas que não posso alterar. E nascida em Lisboa, menina das Avenidas Novas, Liceu Francês Charles-Pierre, de 79 a 94, e depois por diversas circunstâncias, alguma curiosidade sobre outros modos de vida, de família burguesa, tradicional portuguesa, e que já lhe davam esse cheirinho para ter depois essa curiosidade? Tinha uns pais de esquerda que tiveram presos em Caxias e, portanto, tinha muito uma educação com várias coisas, mas sublinhando as duas delas boas, que era um misto de uma enorme exigência do ponto de vista... uma enorme exigência do ponto de vista de existência, digamos assim, nomeadamente em termos de resultados escolares, mas também de curiosidade, de promoção da curiosidade, e depois uma grande preocupação de justiça social, muito provinda dessa dinâmica de esquerda revolucionária. Muito esta ideia da revolução, muita ideia de uma revolução que todos nós então, podemos promover. Está tudo lá. Pois não, mas gostava muito de ter vivido o 25 de Abril, confesso. Bom, eu sou de História da Arte, eu até consigo imaginar pelas leituras o que terá sido antes, mas será só imaginar, não estará a ser muito longe daquilo que terá sido a realidade. Também creio que havia solidariedades na comunidade nessa altura que depois se perderam, ou pelo menos que não existem tanto hoje em dia. E talvez por isso e por um conjunto de circunstâncias na vida, muito pela educação francesa, o Liceu Francês, a forma de pensar do Liceu Francês marcou muitíssimo, através de uma grande exigência também no Liceu Francês, mas um grande sentido crítico. Ou seja, ensinaram-lhe a pensar. Sim, a pensar, a questionar, sobretudo a questionar, e muita cultura francesa da matriz individual integrada no Estado, mas da matriz individual e da possibilidade de cada um de nós contribuir para um mundo melhor. E, portanto, isso somado e com um conjunto de outras experiências no início dos meus primeiros 20 anos, bem como uma fortíssima componente de arte e de cultura que quer por caldo familiar, mas tenho mais 2 irmãos que não são dados a esta matéria, mas por um gosto pessoal que sempre tive na minha vida, as coisas somadas acabaram por me trazer à História da Arte, que foi a minha primeira escolha em termos de universidade, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. A segunda era Coimbra com Direito, porque era aquilo para o qual a minha família queria que eu fosse. Exato. Para ser diplomata. Por causa da justiça, assim. Não é? Aquela situação mas eu acho que era mais por causa da... Sim, também, porque eu falava muito bem, era muito... Okay. E depois então fui para a História da Arte, e com a História da Arte cheguei muito rapidamente às pinturas murais a fresco, que são as pinturas que estão inscritas nas paredes, e portanto para se conhecer esse património tem que se ir ao local onde elas estão, não serve ir a museus ali no Museu Nacional de Arte Antiga ou no Museu Soares dos Reis, tem que se ir ao território. Para perceber o contexto e o porquê. Para ver o sítio onde ela está, para perceber o contexto, interagir com a comunidade que está a tomar conta daquele património, e isso foi uma descoberta para mim, porque a partir da pintura mural a fresco, eu saí, digamos, daquele caldo da cidade onde tinha crescido. Então, e é isso que traz ao Alentejo? Porquê o Alentejo e não ficar em Lisboa, por exemplo? Não, jamais. Primeiramente, a História da Arte é que me levou a sair da cidade. E depois a pintura mural levou-me a perceber que eu tinha que estar onde estava a pintura mural. E depois, por mero acaso, vim parar ao Alentejo, por mero acaso, a Alvito, num fim de semana de férias, onde, talvez fruto dessa... um bocadinho falávamos dessa questão da inquietação e da curiosidade de ter alguma dificuldade em estar, digamos que férias a apanhar sol não é assim propriamente o meu ideal de felicidade, e então percorri nesse fim de semana que aqui estive a Alvito, isto foi em 1997, portanto eu tinha 21 anos, e descobri essa pintura mural, que aqui descobri, ela já estava referenciada, mas eu descobri essa pintura mural que existia aqui no território de Alvito, e
pensei, mas porquê é que não há mais gente a saber que isto existe? Isto é uma coisa belíssima, gera imensa felicidade. Sempre me gerou muita felicidade o confronto com o património cultural e, portanto, acabei depois por rapidamente misturar a ideia de conhecimento, a ideia de ir ao território, com a ideia de partilhar a satisfação que visitar e perceber o que é o património cultural traz. Propus a Rota do Fresco e a partir daí são 25 anos de E quando história. propôs essa rota, qual foi o impacto? Porque, repare, chegou cá, não é? Caída de paraquedas, como disse, foi por mero acaso, com uma ideia de partilha de felicidade, porque isto é espetacular, mais das pessoas têm que saber disto, vou propor uma Rota do Fresco. Qual foi, assim, o primeiro impacto? Pois, eu acho que há coisas que são sorte, que às vezes também se pagam preço por isso, não é? Mas, eventualmente, não sei se são as pessoas, de uma forma geral, mais dadas à criatividade. Isto não tem, no meu caso, pelo menos, não tem nada a ver com empreendedorismo. Quer dizer, na prática tem, mas não foi esse o meu... Mas foi a inquietação, não é? É que a pôs a mexer, entre aspas. E essa inquietação não nos faz pensar muito no que pode correr mal, nem na reação negativa. Nunca me ocorreu, nem me ocorreu sequer da oportunidade de eu estar a propor. Eu, com 21 anos, vinda das Avenidas Novas, eventualmente falando assim um bocadinho à Betinha, chegar ao Sr. Presidente de Câmara, que na altura José Lopes Guerreiro, na altura. José António Lopes Guerreiro, grande, para mim ele era enorme, aliás, e dizer àquele homem de 50 e tal anos, que é quase a idade que eu tenho hoje, mas dizer àquele homem... Sabe o património que tem aqui? Devia fazer aqui uma Rota do Fresco. Vou desenhar uma Rota do Fresco, vou-lhe propor isto, porque temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa aqui. Já estava completamente integrada, já estava... Eu acho que nem pensei, porque ele facilmente podia ter-me dito, olha, volte lá para o sítio. E não, disse-me exatamente o contrário. Aliás, ele é uma das razões pelas quais nós continuamos aqui, a Rota do Fresco continua a ser o que é porque, com todos os preconceitos que poderiam ter vindo ao de cima naquele momento, não foi essa a abordagem dele foi reconhecer uma proposta de valor. Ou seja, ele também percebeu a visão. Sim. Porque se calhar também a partilhava, não é? E acrescentou. Okay. Então partilhava essa visão. Sim, era e é um homem visionário, portanto, ao invés de fechar a proposta na pessoa que a estava a propor, e se conhecia, se não conhecia, de onde é que vinha, classe social ou o que for, atendeu antes ao valor da proposta e respondeu-me, tem toda a razão, mas Alvito não chega, temos que ter escala, vamos propor isto aos outros municípios na altura da AMCAL, Associação de Municípios do Alentejo Central. E isso para si foi visto como... Sentiu-se esmagada ou ainda ficou mais entusiasmada? Sim, mais entusiasmada. Era o combustível. Sim, precisava. só fiz o raciocínio de como poderia ter sido diferente mais tarde, quando fiquei mais crescida, digamos assim, quando fiquei mais crescida e depois percebi que havia outras pessoas que não eram tão entusiastas, não é? Eu até ali tinha tido boas experiências profissionais, portanto, tinha estado com pessoas visionárias e para a frente, não tinha tido ainda o embate daqueles que não querem fazer. Então o seu histórico era sempre positivo, porque tinha essa boa recepção e, portanto, era motivo também para continuar. Eu acho que as pessoas que nascem viradas para a lua são aquelas que, independentemente daquilo que a vida traz, conseguem continuar a ver a vida como um imenso privilégio e que se animam com coisas positivas e que não se deixam abater pelas negativas. Não? Às vezes puxamos um bocadinho para trás, mas nunca somos a coisa negativa. A coisa negativa é uma coisa que nos aconteceu e nós mas também faz parte do processo, para a frente. não é? Pouco esse o pensamento. Ok, isto aconteceu, é mau, mas faz parte do processo e aprendi, portanto agora é para a frente. O erro é fundamental. Eu penso que há uma parte daquilo que se faz, não sei se é característico de todas as pessoas que constroem coisas, que criam coisas novas, que não têm sequer o raciocínio do que pode correr mal. Portanto, muitas vezes nem tem. Não é que seja feito com leviandade, é simplesmente acreditamos tanto naquela possibilidade, é tão evidente que não há nada de dificuldade que se possa sobrepor à evidência daquilo ter que ser feito. Portanto, eu acho que há uma parte do raciocínio que é assim, e depois quando corre mal, porque sucede, claro, tira-se as ilações que se tem que tirar, aprende-se com a situação, assume-se e volta-se a tentar. Eu penso que essa é
tentando extrapolar para outras pessoas, eu penso que essa é a grande diferença entre quem se mantém, quem é verdadeiramente quem tem, não é uma questão de sorte, é uma maneira de ser, de criar coisas, e aqueles que não criam, que têm, podem ter profissões, tarefas e existências com tanto ou mais valor do que aqueles que criam, atenção. Certo. Mas eu penso que isto é uma característica de quem cria, que é não atender não ao plano B, focar no plano A, e quando não corre bem, aprende-se, tira-se ilações, procura-se não repetir o mesmo erro, mas continua-se. Curioso, porque numa das conversas que nós tivemos com uma convidada, ela dizia exatamente o mesmo, que dizia que, quando eu lhe perguntei, então, a dada altura, alguma coisa correu mal que nos possa partilhar, e a reação foi: não, acho que nada correu assim mal, faz tudo parte do processo. Exato, faz tudo parte do processo. Não houve assim. Mas ressalvava também, dizia que, não, realmente houve coisas negativas e que temos que as aceitar e reconhecê-las. Certo, mas é faz parte do processo e, portanto, é parecido com o que me está a dizer. É reconhecer, sobretudo para não fazer o mesmo erro dos vezes. Eu penso que esse é que é o problema. Okay. Não cometer o mesmo erro dos vezes, mesmo quando o erro é cometido por outra pessoa, não por nós, mas que de alguma forma envolve-nos, não é? Mas, portanto, não cometer o mesmo erro dos vezes, sobretudo porque é um enorme desperdício. Eu penso que também há não sei se é comum às pessoas criar uma coisa, mas que para mim é uma questão importante, que é a ideia de desperdício. A ideia de desperdício e a urgência também é uma outra questão importante. Há um sentimento de urgência de fazer acontecer, talvez por ser de história também tenho uma visão da vida relativamente curta, no sentido em que 70 ou 80 anos não é nada, não é? Não há escala histórica, e portanto nós temos uma oportunidade, que se queremos fazer alguma coisa, de a fazer qualquer que ela seja, e desperdiçar essa oportunidade, ou fazendo coisas que não são relevantes, ou com zangas, ou com aquilo que nos desvia daquilo que nos alimenta, é efetivamente um desperdício de existência. E portanto isso se há alguma coisa que caracteriza a minha vida, é essa, é de procurar não haver desperdício de existência. Okay. E quando então ganharam escala para fazer esse projeto, como é que foi a reação dos outros municípios com quem trabalhou, onde foram apresentados esse projeto? Há sempre pessoas como o Lopes Guerreiro que alinham, que são entusiastas, há pessoas que não são entusiastas, mas marcam presença, e há pessoas que são céticas e não querem, e que pagam para ver, ou não pagam, esperam para ver, digamos assim. Exato. E depois há os que são contra, mas que são contra tudo. No outro dia havia um artigo no Expresso de uma pessoa com quem, aliás, escrevi um livro, que é o José Tavares, é um professor catedrático da Nova SPE, sobre o futuro, a ideia de futuro em Portugal, e ele tinha uma frase, que eu acho que é uma frase muito inspiradora, que dizia: quando se pergunta às elites sobre o futuro, elas respondem: o futuro vem aí, sou contra. Eu acho contra tudo que mexe. Que seja, sou contra a ideia de mudança, não é? Exato. E há pessoas que são contra a fulana porque tem olhos verdes, contra o senhor porque tem bigode, contra a ideia porque não é minha, contra o projeto porque naquele território não é no meu, são pessoas que estão mal com a vida e depois espalham aquilo. E a vida também nos ensina a identificar e a gerir isso. E a evitar ou a gerir. Contornar. Não é? Ou contornar, ok. Não é evitar, é contornar. Porque eu acho que é outra vez um desperdício gastar tempo, digamos, a tentar alterar essas pessoas. Foi esse projeto que a motivou em 2007 fundar a Cepira? Ou ainda teve algum trabalho? Como é que foi o caminho? Eu sempre tive muitas coisas a acontecer em paralelo. Ok. Portanto, a Rota de Fresca é 98, sim. Em 98 comecei o mestrado, em simultâneo eu trabalhava numa associação de empresas de conservação, uma associação empresarial de empresas de conservação e restauro de património cultural, depois também numa editora, tudo em simultâneo. E depois a Rota de Fresca continuou a crescer, ficou a ser gerida pela Associação de Municípios do Alentejo Central até 2008. Depois trabalhei para os monumentos, tudo também em simultâneo, monumentos nacionais, depois comecei o doutoramento em França. E todos esses trabalhos em simultâneo eram a cola que sustentavam aquilo que defendia? Porque de repente começa tudo a fazer sentido. Sim, eram vários sacos, eram várias terras a semear, de coisas diferentes, e que no final me permitiram fazer uma excelente sopa de legumes, digamos assim. Uma excelente sopa de legumes, porque eu sou mais dada aos legumes, mas não era propriamente... Já somos duas. Pronto, é melhor. Mas não foi propriamente estratégico. Eu costumo dizer a Deus que me ficava bem dizer que foi muito estratégico, mas não foi. Não. Foi muito
foi muito o gerúndio aqui do Alentejo, foi muito... O andando? Sim, no sentido de... havia coisas que eu sabia que tinha que fazer e depois estar aberta às oportunidades. Isto é, manter-me curiosa, porque a ideia de um caminho e de um projeto também implica fechar portas, não é? Exato. E eu nunca fui... Mas isso para quem queria é muito claustrofóbico, não pode ser só essa situação, não é? Talvez por isso nunca tenha tido uma estratégia delineada. Havia coisas que eu sabia que tinha que fazer, por exemplo, tinha que fazer o doutoramento, tinha que fazer até ao fim na minha área, era fundamental, eu tinha que fazê-lo seguido, valia a pena ganhar competências noutras coisas e por isso procurei fazê-lo em simultâneo. Pois esta ideia de urgência faz com que façamos muitas coisas em simultâneo, porque percebemos que o tempo é curto. Exato. E depois, por fazer coisas, vinham oportunidades, porque as pessoas reconhecem aqueles que fazem. Okay. E então passaram, em vez de ser eu a ir à procura, começou a surgir, as pessoas virem ter você não fez, então também pode fazer. Ou seja, foi fazendo um caminho de nome, de trabalho, de estar em muito lado ao mesmo tempo. Mas sem ser... Não foi planeado, mas foi algo que correu muito bem. Continua a suceder hoje em dia. Claro. Agora no quadro da empresa nós somos chamados regularmente para projetos porque sabem que nós montámos outros, portanto... Exato. E então, então sendo assim, o que é a Aspira? A Aspira é a junção de tudo isso que me tens estado a falar? É uma consequência? É mais um saquinho de legumes que junta aos vários que tem? O que é a Aspira? A Aspira é uma forma de intervir na sociedade, voltando aqui um bocadinho ao princípio educacional, forte. E que me agrada particularmente porque somos orgulhosamente uma empresa, estamos sediados aqui, temos pessoas contratadas, portanto geramos emprego, geramos desenvolvimento deste território em concreto, dos territórios onde temos projetos, trabalhamos numa área muito sedenta de protagonistas, que é a área cultural e criativa em Portugal. E temos conseguido fazer duas coisas, não só ter os nossos próprios projetos, ganhar dinheiro com isso, desenvolver projetos para terceiros, mas também desenvolver uma linha de trabalho que procura mudar a política nacional nesta área e somos reconhecidos... E com sede em Vila Nova da Baronia. Exato, sim, Isso é ousado? Faz parte... É provocatório? Ou está-se tão bem que não fazia sentido se fosse noutro sítio? Também lhe podia dizer que tinha sido, mas também não foi. Isto é... A única questão que para mim sempre foi evidente é que estes eram territórios de futuro. Já pensei assim em 98, quando o Alentejo não estava sequer minimamente na moda, por um conjunto de circunstâncias, talvez por também ter uma formação fora de Portugal, havia coisas que aconteciam já nesses países e que, portanto, mais cedo ou mais tarde... no futuro e agora voltou. No futuro do país, não é? E o Alentejo tem características muito particulares que se compadeciam com esse tipo de desenvolvimento. E Vila Nova da Baronia em particular, nós temos 5 comboios diários para, agora não porque há greve nos dias de hoje, mas 5 comboios diários que partem aqui do final da rua e que nos deixam em 1h e 38 minutos em Entrecampos, em Lisboa. 5 num sentido e 5 no outro. Pessoas que saem de carro de manhã da margem sul para atravessar a ponte. Exato. Não é? Hoje em dia, e a pandemia de facto contribuiu para isso, apesar de todo o infortúnio da pandemia, dizer isto e dizer que aqui temos qualidade de vida, já ninguém refuta tal coisa, mas quando nós começámos, éramos os maluquinhos, o que é que lá se passava e não se passava. Aliás, a primeira pessoa que eu não tive que convencer da importância de fazer uma ação aqui, apanhando um comboio, foi uma pessoa de Nova Iorque. Ah, sim? Porque para uma pessoa de Nova Iorque é evidente que 1h30 é já ali, claro. Conseguirem 1h30 apresentar dois mundos. É totalmente diferente, não é? Certo. Claro que sim. E isso também é muito importante, sobretudo nesta área que é muito conservadora, a área da cultura e do património cultural, de conseguirmos sair fora do diálogo entre aqueles que estão há 40 anos a fazer a mesma coisa e nós queremos trazer uma mudança e tentar perceber que filme é que eles estão a ver, para depois conseguir ter os argumentos que chega a ter, porque a argumentação não é aquela que é evidente para nós, a argumentação correta é aquela que é evidente para o outro, que está num processo de recusa de mudança. E portanto Vila Nova foi um bocadinho isso, foi
era o sítio onde estava a pintura mural, eu tinha que estar onde estava a matéria com a qual estava a trabalhar, uma questão de gestão de proximidade, uma questão também de qualidade de vida e de futuro, e de facto as coisas acabaram por, de alguma forma, que foi preciso este evento, é extraordinário para agora estes territórios serem reconhecidos como territórios efetivamente de futuro. E há pouco falava-me realmente dessa característica do Alentejo e desse território de excelência que o Alentejo é. O Alentejo realmente pode oferecer experiências culturais de excelência por ser um território de excelência, ou vamos desenrascando à boa moda portuguesa? Exato, portanto, nós vamos fazendo, vamos navegando à vista, não é? E o Alentejo é uma parte integrante da sociedade, ainda por cima tem uma massa crítica muito parca, não é? Porque somos poucos e, portanto, é evidente que também padece disso. Agora, eu penso que é um território, continuo a pensar à data de hoje, eventualmente agora também por outros motivos, um território determinante, nomeadamente um território que deveria ter, por exemplo, neste campo cultural, uma política proativa relativamente à imigração, porque somos um dos territórios que mais precisa de pessoas, ou ao invés de recebermos as pessoas reativamente, agora estão aqui, o que é que fazemos? Exato. Trabalhar para termos, para sermos de facto um território apto a receber essas pessoas, quaisquer que elas sejam, e que vão desde certamente as pessoas que trabalham na agricultura, até profissionais liberais, até os nómadas digitais, mas para isso é preciso pensar, projetar, perspectivar e planear essa intervenção. Eu não vejo isso propriamente suceder. Nós o que tentamos fazer aqui na SPIR é um bocadinho isso na área do património cultural, à nossa escala, que é à escala da nossa capacidade de intervenção. Agora, que é um território que pode proporcionar experiências absolutamente fantásticas na área da cultura e do património cultural e natural, é. E hoje, em 2023, aquela inquietação que a moveu para ir bater à porta do Sr. Presidente de Alvito, na altura, quando tinha 21 anos, ainda se sente que esse é um método privilegiado para pôr alguma coisa a andar? Sim, claro. Já que não há portanto, está-me a faltar as palavras, mas há pouco... Estratégia. Exatamente, faltando a estratégia, essa inquietação de bater à porta é o que também faz a coisa mexer. Eu acho que nós não devemos ter medo, acho que devemos fazer bem o trabalho. Portanto, quando vamos bater à porta, devemos estudar. Sim, claro, a lição. Mas eu, quando digo bater à porta, é no sentido de ser intuitivo. Quer dizer, eu tenho aqui uma boa ideia, claro. Consigo comprovar que realmente é. Vamos lá. Nós viemos... Sim, ainda nos últimos 8 meses fizemos isso 2 vezes com grandes entidades, as 2 vezes correu mal. Fomos, até levei a equipa mais nova, foi também uma aprendizagem para elas. De correu mal aquela abordagem, estamos a reformular para ir bater à porta de outros, porque nós estamos convictos que aquela ideia é uma ideia não só boa, mas sobretudo necessária. E portanto, sim, eu acho que isso não desaparece. Nós aqui não somos movidos, eu particularmente não somos movidos por um emprego, não é? Somos movidos por uma ideia de contribuir para uma mudança de sociedade. A SPIR é o veículo escolhido, o principal veículo escolhido, por isso eu também dou aulas na faculdade, portanto, não faço só isto, depois tenho coisas pessoais que também me agradam, mas é um ótimo veículo, de facto é um veículo muito eficiente de transformação da sociedade. Então continua a fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso é uma constante. Sim. Na sua vida. Sim. E sente-se realizada? Sinto-me profissionalmente e pessoalmente, sim, acho que tenho, sou absolutamente essa inquietação privilegiada. E o facto do Alentejo, se calhar, ser uma espécie de diamante em bruto para si, faz com que a chama da inquietação se mantenha acesa? Absolutamente. Este é o nosso território de eleição do ponto de vista de investimento. Temos vários projetos para os próximos 10 anos aqui. Continua a faltar-nos gente que possa trabalhar nesta área, não é muito fácil encontrar pessoas que possam trabalhar nesta área. Nós, aliás, quando começámos a trabalhar, o que nos diziam era que não havia trabalho, depois o que nos diziam era que não havia gente para trabalhar e agora não há casas para alugar. Portanto, nós há sempre qualquer coisa, não é? Alugámos uma casa há 6 meses aqui ao lado para podermos receber pessoas que queiram, para não ser esse o motivo para não virem trabalhar.
Mas pronto, quer dizer, aquilo que nós fazemos também é muito particular. A Aspira é a única empresa com este perfil a nível nacional e é difícil encontrar a pessoa com o perfil que se encaixa nesta equipa, neste local, nesta área de trabalho. E nós precisamos de gente para poder concretizar os projetos que queremos, mas continuamos absolutamente convictos. Aliás, abrimos agora uma nova vaga. Vamos ver quem é que concorre. Muito bem. E agora vou-lhe fazer uma pergunta um bocadinho diferente, quase em tom provocatório, porque a Catarina, para além de empresária e para além de mulher e para além de ser professora, também é mãe. Tem três filhos, maravilha. O facto de estar em Vila Nova da Baronia faz com que sinta, pelo facto de ser mãe, que está longe de tudo e de todos? Ou isso também se gera? Não, eu nunca tive nenhum sentimento de distância ou de estar desterrada aqui. Não se sentem isso? Ou aprenderam a viver dessa forma? Aprenderam a viver dessa forma e consegue-se um equilíbrio, digamos, entre aquilo que querem fazer e onde vivem. Não sei se eles, quando crescerem, escolherão viver num sítio assim. Não faço ideia. Mas eu também não tenho nenhuma visão de que os miúdos devem seguir o caminho dos pais. Os miúdos devem seguir o caminho deles, claro. Não é? Mas é positivo mostrar-lhes uma alternativa. Pelo menos é que é possível ser desta forma. Sim. Eu creio que o interesse por territórios deste tipo para crianças vem mais tarde, não é? Vem na casa mais perto dos 30, quando já começam a fazer algum raciocínio por eles mesmos de qualidade de vida. A ideia de qualidade de vida muda, não é? Ao longo do tempo. Mas eu devo dizer que, vivendo aqui, por exemplo, do ponto de vista de consumo cultural, que é uma coisa engraçada, nós temos a ideia que uma pessoa que vive em Lisboa, é um dos argumentos, não é? Uma pessoa que vive em Lisboa tem mais oferta cultural. Mas eu não tenho essa sensação, eu acho que não tenho essa sensação do ponto de vista de como é que se consome. Uma pessoa que tenha disponibilidade de se mover, de apanhar estando afastada, concentra em 2 dias ou num dia tudo aquilo que quer fazer e vai mesmo, porque depois perde a oportunidade, enquanto que a pessoa que está sempre no mesmo território acaba por não fazer. Aliás, eu há bocadinho queria dizer isso. Uma das razões pelas quais nós viemos para Vila Nova, quando perguntou porquê Vila Nova, sim, foi porque nós tínhamos verdadeiramente a convicção que se queríamos trabalhar à escala nacional, se queríamos efetivamente contribuir para uma mudança do sistema, tínhamos que ter uma visão do país ele todo. E é impossível ter uma visão do país estando em Lisboa, porque a Lisboa consome-nos de tal maneira que nós não saímos daquele universo. Não há tempo para nada. Não há tempo para nada e consome-nos na totalidade. É o mesmo, aliás, no Porto. Enquanto que nós, estando num território que não tem essa pressão e essa carga, estamos muito mais disponíveis para todas as outras, digamos, dinâmicas que possam surgir a nível nacional. Nós dificilmente teríamos criado alguns dos projetos que criámos que têm abrangência nacional se estivéssemos baseados em Lisboa. E eu gostaria muito que houvesse mais pessoas. Eu diria que a estratégia de desenvolvimento do país deveria ser primeiramente colocar o mapa da ferrovia e ver onde é que o comboio para e investir primeiramente nesses territórios do interior, que é sempre absurdo dizer, não é? Porque o interior são 66% do país, portanto se calhar o litoral é que nós devíamos referir ao litoral como aquela coisinha, porque nós é que somos a maioria. Mas deveria ser assim, porque de facto a ferrovia tem uma influência determinante e nós vemos aqui na dinâmica da nossa equipa, as pessoas que vêm, que vão, que abalam por causa, que conseguem circular por causa da ferrovia. Não é? E diga uma coisa, e como é que vê a conciliação do património cultural com o avanço do desenvolvimento do nosso interior, que é tão necessário? Porque nós sabemos, enfim, que o património, de certa forma, acaba por ser o parente pobre, entre aspas, das obras de desenvolvimento, do Alqueva, ou, enfim, lembro-me do Alqueva, mas de outra coisa qualquer que faz com que não haja um equilíbrio entre o que é necessário preservar e aquilo que é descoberto e aquilo que é necessário destruir para avançar. Como é que se pode fazer esse equilíbrio? Eu penso, isso é uma questão importante, mas aqui no Alentejo em particular, eu penso que o grande desafio, não é só no Alentejo, mas em particular no Alentejo, o grande desafio é mais do que as escolhas que podemos ter que fazer no caso de intervenções, de obras e do que se descobre,
é o que é que nós fazemos com a quantidade imensa de património que nós já temos e que está, na sua larguíssima maioria, inacessível ao público. Okay. Isso é que era interessante nós conseguirmos mudar. Nós, no fundo, temos quase como o património é um dos melhores investimentos que existe, porque repare que não temos que gastar dinheiro a construí-lo, ele já cá está, não é? Nós, se quisermos um centro de saúde, temos que construí-lo, se quisermos uma escola, temos que construir. Aquilo já lá está, já tem um valor per se e o dinheiro do investimento já foi gasto há muitas centenas de anos atrás, não temos sequer que amortizar esse investimento. Portanto, a única coisa que temos que conseguir é criar uma dinâmica que o valorize e material para que outras pessoas venham e essas pessoas ouvir não só pagam bilhete, que geram emprego, dormem, gastam dinheiro no território, eventualmente algumas até optam por ficar a viver só a partir daquele recurso. Portanto, nós no Alentejo temos património, só para ter uma ideia, que a Alvite tem 15 monumentos, todos eles classificados, não é? Só tem um ou outro aberto ao público. A Alvite não é exceção, é a regra de todo o país. Portanto, se nós conseguíssemos abrir parte desse património, estaríamos de facto a promover uma linha de desenvolvimento muito interessante do ponto de vista de investimento e do ponto de vista da sua sustentabilidade, porque depois tem impacto não só no meio ambiente, nós estamos a construir coisas novas, impacto do ponto de vista cultural, impacto do ponto de vista socioeconómico, pode envolver os mais velhos, que como sabem é uma característica que nós temos aqui também no território, e portanto eu penso que o grande desafio é haver uma estratégia para potenciar o património que já cá está. Depois todo aquele que não sabemos onde está ou que vamos descobrindo, temos que ir gerindo de casa a casa e perceber o que é que podemos fazer. Mas a grande dificuldade é como é que definimos uma política que nos permita valorizar o que cá está. Se calhar é isso que falta ao nosso território para dar o salto. Sim, se houvesse isso, o Alentejo... Será que falta visão e estratégia para dar o salto? Ou o Alentejo é o que é por não ter dado o salto e, portanto, não interessa que ele seja dado? Não, eu acho que é importante preservar o que nós temos, sendo certo que os tempos que aí vêm são tempos que vão mexer muitíssimo com o nosso território, não é? Do ponto de vista das pessoas que cá vivem, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da paisagem. Estas pessoas que vêm de fora, turistas, trabalhadores, vão mudar a realidade. Isto não vai ser igual daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. E para ser diferente, forçosamente, vamos ter que perder algumas coisas. Eu acho que a oportunidade que nós temos é de escolher aquilo que queremos preservar. É esse o horizonte, digamos, é essa a janela de intervalo que nos estão a dar. É escolham aquilo que querem preservar, definir uma estratégia a isso, é dizer, isto quero preservar. Então, desenho uma estratégia para garantir que isso sucede e para acomodar aquilo que virá de qualquer maneira, da forma mais positiva. Portanto, organizem-se. Exato, é incontornável. Portanto, é uma questão de fazer trabalho de casa e aí eu remeto para a tal questão da formação de exigência que nos ensina muito isso, não é? Ensina muito a questão do planeamento, da estratégia, do cumprimento de prazos. É outra coisa que eu tenho visto com as nossas convidadas, que é, de certa forma, aquilo que fazem faz com que elas voltem às origens. Daquilo que lhes foi ensinado e que é, em todas é muito semelhante, que é o rigor, a estratégia, o planeamento, mas uma certa dose de inquietação e de estar aberto. Sim, temos de estar abertos. Portanto, isso é muito curioso. Nada disto, opções, sabe? Por exemplo, esta questão de estar aberto, a curiosidade, eu acho que é uma coisa que depois fica para o resto da vida, não é? Não é possível, independentemente daquilo que se constrói, acho que não é possível ser diferente, mas não serve absolutamente nada, nem conseguimos materializar aquilo que temos em mente se não tivermos se não formos absolutamente rigorosos. Nós passámos amanhã aqui em reunião de equipa só em reunião de procedimentos e de folhas de Excel e outras coisas chatas que não têm nada de criativo, mas que nos permitem, eu gosto da comparação com os tempos modernos do Chaplin, de facto é mesmo uma questão da engrenagem e a cultura também se compadece com isso, isto é, nós termos uma engrenagem tão automatizada naquilo que não exige, que não deve exigir reflexão, que nos permite estarmos totalmente livres para aquilo que exige criatividade e de sermos o mais consequentes possível. Portanto, o planeamento para mim é muito isso. E depois o facto de ser de história, a questão da escala é uma questão muito importante. Desenhar coisas a pensar a 25 anos, eu acho que também muita gente não faz porque tem medo, se calhar, de pensar há 25 anos. Exato. Mas também ajuda muito a gerir as opções. Eu estou maravilhada a conversar consigo, tenho-lhe a dizer, porque é curioso, lá está, independentemente da mulher e da área,
há coisas que são iguais ou que são idênticas. Parece que quase que dá para fazer uma receita de sucesso. Ou como ser uma mulher obstinada no Alentejo. É muito idêntico, sim. Pronto, sendo assim, já agora deixo-lhe a última questão, que tem a ver com o Alentejo, precisamente, que é, portanto, já se percebeu porque é que veio, como é que veio, o que é que está cá a fazer, mas ainda assim, tirando a questão do património, o que é que a encanta no Alentejo? É uma terra de bondade. Isso é muito bonito. Se dizer, não estava à espera dessa resposta. Sim, mas já pensei muito nela. É uma terra de bondade, é uma terra onde ser pessoa conta, ser humano conta. E eu penso que isso é uma vantagem primordial, comparativamente com outros territórios. Se juntar a isso depois a dimensão da paisagem, ou dito de outra maneira outra vez, com outro substantivo forte, a dimensão da beleza do Alentejo, não é preciso nada, não é? É só preciso, às vezes, é só preciso estar. Não é preciso fazer, produzir, criar, interagir. Às vezes, o só estar, somos inundados com uma beleza tal, desde as cores da terra até aos sons que ouvimos, até à luz, e depois ao modo de estar, os comportamentos, que obviamente há comportamentos que não são interessantes, mas de uma forma geral, e depois o trato, não é? Haver trato. O cumprimentar, não conhecemos ninguém, mas passamos bom dia, boa tarde. Não só a atenção ao outro, não é? Porque o facto das pessoas também não, muitas vezes, sobretudo os mais idosos, não terem muito que fazer, estão muito atentos à rotina dos outros. Sim. E portanto, a pessoa sente-se de facto pertença sem sufoco. Eu nunca senti o sufoco que muitas vezes não viver, ainda por cima vivo no meio da vila. Viver no meio da vila nunca tive qualquer problema, também nunca pensei um segundo nisso, não é? Assim como nunca tive medo, também me disseram várias vezes, não tens medo, mas medo de quê? Não conseguia, não percebo. Sim. E portanto é isso, é uma terra de bondade. Obrigada, Catarina, por este bocadinho e por nos ter permitido estar aqui no seu espaço que é lindíssimo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.